Olá, pessoal do Shakespeare no Brasil, Carol Garré aqui de novo com mais um Fala Shakespeare. E eu sei que no último Fala Shakespeare que eu fiz, eu prometi falar mais sobre atores considerados atores shakespearianos, mas é que algo aconteceu nos últimos dias que eu senti essa necessidade absurda de falar sobre o assunto, que foi um vídeo de uma pessoa falando que uma pessoa que se considera shakespeariana, falando sobre o menestrel e dando a autoria deste texto a William Shakespeare. Quando isso aconteceu, eu botei lá no Instagram do Shakespeare no Brasil uma caixinha para ver se realmente essa ideia continua na cabeça das pessoas. Se as pessoas acham realmente que o menestrel é de William Shakespeare. A grande maioria colocou que não. E me deu um certo alívio de saber que essa fake news começa a cair, né? As pessoas não estão mais acreditando, porque é uma fake news. As pessoas deram crédito durante muitos anos para Shakespeare da autoria deste texto e não é dele. Deixo bem claro aqui agora. O Menestrel não é de William Shakespeare. Eu poderia acabar aqui esse vídeo e é isso. Em 1 minuto e meio eu dei para vocês a resposta. Mas eu gosto que as pessoas pensem e eu não gosto de pessoas que peguem uma informação que qualquer pessoa ou outra pessoa jogue e leve isso como verdade sem ter nenhuma base e sem nenhuma explicação. Então eu vou continuar esse vídeo aqui e vou explicar por que o texto O Menestrel não é de William Shakespeare, porque eu gosto que as pessoas pensem, raciocinem e liguem os pontos do porquê não é de William Shakespeare ou por qualquer outra coisa, porque senão a gente sai acreditando em tudo e a gente sabe que isso é um problema hoje em dia. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Vamos pensar, vamos raciocinar. Bom, por que que dizem que o texto O Menestrel é de William Shakespeare? Não sei por quê. Não sei de onde tiraram essa ideia, não sei por que começaram a espalhar essa fake news por aí. Ela não é só do Brasil, outros países também têm essa história, mas com o tempo essa história foi caindo e descobriram que não era. Primeiro, por que que não é? Porque esse texto não está em nenhuma peça de William Shakespeare, em nada dos trabalhos de Shakespeare que a gente tem, esse trecho chamado O Menestrel se encontra. Quando eu abri lá a caixinha no Shakespeare no Brasil para as pessoas responderem sim ou não, depois que elas respondiam, tinha um outro story em que eu falava, se você disse sim, me fala da onde que é esse texto, de que peça que é, ou então se é um soneto, qual é o número desse soneto. E dentre as poucas pessoas que responderam de que era de Shakespeare, só uma respondeu da onde vinha. As outras não responderam, porque não é, então as pessoas não tinham a resposta para isso. E talvez essas pessoas que responderam sim, e depois que eu questionei de onde vinha, talvez elas tenham ido dar um Google e tenham percebido tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo agora, do porquê que não é de William Shakespeare. Mas uma pessoa respondeu. E eu não vou entrar agora no mérito do que ela respondeu, porque eu vou falar sobre isso mais tarde, porque eu acho que é uma questão muito particular e muito interessante também a gente conversar. E que eu acho que faz até um pouco de sentido, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por que, que o Menestral não é de William Shakespeare? Primeiro, não se encontra em nenhuma peça dele. Quando a gente pega um trecho de uma peça, por exemplo, um solilóquio ou um monólogo, a gente costuma dizer da onde saiu. Então eu peguei um texto, falo, esse aqui é o solilóquio da peça Hamlet, ato 3, cena 4. E aí você pega lá a sua tradução de Shakespeare, do Hamlet, ou então a original, vai lá, ato 3, cena 4, e acaba encontrando naquela cena aquele trecho que foi retirado, que eu tô fazendo um vídeo, ou qualquer coisa do tipo. O Menestral não entra nessa categoria. Se você pegar todas as peças de Shakespeare que existem, ler tudo, você não vai achar esse texto em lugar nenhum. Nenhum. Tá? Aí fala, bom, Carol, não é um texto de uma peça. Isso não quer dizer que não é de Shakespeare. Bom, a gente tem a obra de Shakespeare, são peças. Algumas pessoas dizem que é 37, outras dizem que é 39. Mas aí não vou entrar nessa questão aqui no vídeo, falar por que
tem essa diferença. Em outro vídeo, quem sabe a gente fala sobre isso. E os sonetos. Ah, Carol, então é um soneto. Já que não tá em peça, é um soneto. Então, não é um soneto. Sabe por quê? Porque o menestrel é em prosa. Os sonetos são em verso. E não tá lá também. Ah, é um soneto perdido. Não é, porque não é um soneto. É prosa. E aí a gente entra numa segunda questão que eu acho interessante a gente falar, para dar base no fato de que não é de William Shakespeare. Shakespeare escrevia de uma certa maneira. Você pega todas as peças dele, quem estuda um pouquinho mais sobre os textos e a vida dele, sabe disso. Shakespeare escrevia em prosa, em verso rimado. A estrutura do texto dele é muito bem definida. Você bate o olho e você consegue perceber uma coisa ou outra, o que ele está fazendo. Cada vírgula que ele escreveu tinha um porquê tá ali. Fazia sentido. Ele não acordava um belo dia, aí tive um sonho que me inspirou a escrever isso e sair escrevendo sem pensar. Ele pensava muito bem na estrutura do texto dele e cada coisinha tinha um porquê. E aí, dentro dessas prosas que ele escreve, tem um porquê o texto está em prosa, e a estrutura dessa prosa é muito bem definida. Então, existem pessoas, existem especialistas que inclusive estudam sobre isso, sobre identificar um texto de William Shakespeare, por exemplo, numa peça que teve colaboração. No último projeto Ensaios, que a gente fez o ensaio de número 4 da peça Macbeth, e a gente fez o texto da Hecate, a gente entrou um pouquinho nessa discussão sobre colaboração. Por quê? Porque hoje em dia existe uma discussão de que aquele texto, aquele trecho da Hecate, talvez não tenha sido escrito por William Shakespeare, mas sim por outro autor. Assim como dentro da peça Sir Thomas More, a gente já sabe que tem um trecho dessa peça que foi escrito por Shakespeare, apesar de não ser uma peça de Shakespeare. Um trecho desse texto é de Shakespeare. Por quê? Porque pessoas inteligentíssimas, estudiosos que se dedicam a vida a isso, conseguem identificar um trecho que foi escrito por Shakespeare. Ou dentro da peça de uma peça de Shakespeare, um texto que não tenha sido escrito por ele, que é o caso aí da Hecate, que existe essa discussão e existe essa pesquisa. E as pessoas conseguem identificar porque a maneira como ele escreveu é uma maneira muito dele. Tem características do texto dele, seja em verso rimado ou em prosa, que é muito Shakespeare. Então, às vezes, quando alguém escreve, vamos supor que você tem uns amigos, você sabe quando é um amigo falando uma coisa, quando é outro amigo falando outra, porque a maneira de falar da pessoa já é diferente. Não é todo mundo que fala igual, e não é todo mundo que escreve igual, e a maneira que Shakespeare escrevia era uma maneira muito dele, e a gente consegue identificar, olha, foi Shakespeare que escreveu, foi Fletcher que escreveu, a gente já tem como identificar isso. E o texto O Menestrel não tem nada de shakespeariano nele. A prosa de O Menestrel é uma prosa completamente diferente de uma prosa de Shakespeare. É bem diferente, bem diferente. Vocês pararem para ler as peças de Shakespeare, vocês vão começar a perceber a maneira como ele escrevia, as imagens que ele trazia com o texto dele. E aí vocês vão ler O Menestrel, vocês vão ver que não tem a mesma coisa. E me desculpa as pessoas que gostam de Menestrel, eu não estou dizendo que é um texto ruim, não estou dizendo que não é um texto bonito, é um texto bonito sim, mas a beleza na prosa de William Shakespeare é muito maior do que a do Menestrel. Então, não é de William Shakespeare, não é uma prosa shakespeariana, tá? Porque não se encaixa aquilo que é uma prosa shakespeariana, um texto de Shakespeare. Não foi ele que escreveu, também por causa disso. A gente conseguiria identificar se fosse ele. Já teriam provado se fosse ele, porque existem maneiras de se provar isso hoje em dia. Bom, quem escreveu então? Quem escreveu foi uma moça americana que nasceu muito depois de William Shakespeare, já aí no século XX, em 1900 e alguma coisa, e ela escreveu este texto no yearbook dela.
Yearbook é aquele livro que os americanos têm quando eles vão se formar, tem a fotinho deles, aí tem escrito embaixo, ele era o capitão do time de futebol, ela era a líder de torcida. Vocês já devem ter visto isso em algum filme adolescente, já apareceu. Essa moça, chamada Veronica Schofstall, escreveu este texto no yearbook dela. E no ano de 1971, ela foi lá e pegou esse texto e colocou: olha, esse texto fui eu que escrevi. Ela patenteou a autoria deste texto. Então, se vocês botarem o nome dela na internet, vocês vão ver que vai aparecer. Ela escreveu alguma outra coisa? Não. Eu, pesquisando para fazer esse vídeo, fui atrás de outros livros, outras coisas dela e não encontrei. Tá? Ela não é uma autora conhecida. Ela foi uma pessoa que escreveu um texto bonito. E como ela não tinha dado a autoria desse texto a ela mesma, ela não precisou dizer isso para o mundo, em algum momento isso se perdeu e as pessoas começaram a acreditar isso a Shakespeare e não a ela. Mas aí ela percebeu que isso estava acontecendo e foi lá e falou: não, quem escreveu esse texto fui eu. E foi lá e botou a autoria do texto para ela. E é isso, gente. Desculpa acabar com a graça de quem acreditava que era Shakespeare. Esse texto é da Verônica e é um texto bonito sim, mas não é de William Shakespeare. Então vamos parar de espalhar essa fake news. Aí agora eu vou entrar naquele assunto que eu falei que ia deixar mais pro final, sobre a resposta que eu tive na caixinha lá do Story. A única resposta que recebemos sobre da onde veio esse texto então, já que você acha que ele é de William Shakespeare. E a resposta que eu tive é de que a Verônica psicografou esse texto e que era de William Shakespeare. Você sabe o que é um texto psicografado? Bom, eu vou explicar caso a pessoa que está aqui não saiba o que é um texto psicografado. Um texto psicografado é um texto que uma pessoa escreveu, uma pessoa viva, encarnada, foi lá e escreveu, mas que, na verdade, o autor, quem está ditando, quem está contando essa história, é um espírito, um ser desencarnado. Se você pesquisar sobre kardecismo, qualquer tipo de espiritualidade, até dentro da Umbanda, Candomblé, a gente tem esse tipo de coisa, esse tipo de mediunidade. E agora eu vou entrar um pouquinho nessa área espiritualista e sair um pouquinho de Shakespeare para explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Existem vários tipos de mediunidade. Uma delas é a psicografia. E um dos maiores autores, né, que psicografava é brasileiro, que é o Chico Xavier, acho que todo mundo já ouviu falar. Então, os livros que ele tem são livros que ele psicografou, ou seja, ele escreveu, mas através de uma inspiração e de um tipo de incorporação mediúnica de um espírito que estava do lado dele e que ditou aquele texto para ele. A gente tem muitos livros no Brasil que falam sobre isso. A gente tem o Chico Xavier, que é o mais famoso, a gente tem o Divaldo, a gente tem a Zíbia Gasparetto, a gente tem Elizabeth Pereira, existem muitos, Robson Pinheiro, existem muitos autores que psicografam livros. E normalmente quando esse livro sai, um livro psicografado sai, tá escrito, vamos dizer, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que foi lá e quem ditou esse texto para ele, né? Então, a resposta que a gente recebeu seria isso. Então, essa Verônica estava ali, sentada, o espírito de Shakespeare veio do lado dela e ditou esse texto para ela, ou de uma certa forma meio que incorporou essa parte do braço dela e escreveu este texto. E, na verdade, o texto é dele, mas foi ela que botou no papel. E aí, eu não estou entrando no mérito se isso pode acontecer ou não. Eu, Carol Garré, pessoalmente, gosto de livros psicografados. A minha verdade, o que eu vivo no meu dia a dia, me faz acreditar que isto sim é possível, mas isso é uma questão de crença minha e de crença da pessoa que deu essa resposta também e de outras muitas pessoas que podem estar assistindo aqui. De outras pessoas, não. Algumas outras pessoas podem achar isso uma grande besteira. Não é a questão que eu vou levantar aqui no texto, né, desse vídeo, não é essa. Eu, particularmente, Carol, acredito porque a minha realidade me faz acreditar nisso. Neste texto psicografado. Como com texto psicografado, não com este texto. Como eu convivo com esse tipo de coisa, para mim é plausível esse tipo de coisa acontecer.
Mas isso não significa que eu acredite que esse texto tenha sido psicografado. Por quê? Porque normalmente os textos psicografados vêm para uma pessoa, para um médium que já tem uma certa carreira dentro dessa espiritualidade deles. Ou seja, o Robson Pinheiro é dentro da Umbanda. Então ele está dentro da Umbanda, ele já é um médium conhecido, ele não escreveu só um texto, ele tem vários livros. Chico Xavier, que é o mais famoso, ele tem vários livros psicografados, é mais famoso. Se você põe na internet, aparece diversas coisas. A Verônica, ela não tem outros livros, psicografados ou não psicografados, e não tem nada que fala na internet sobre qualquer tipo de mediunidade dela, ou qualquer tipo de trabalho dentro de uma linha espiritualista. Ou seja, ela não era reconhecida como uma médium, por exemplo, e nem como uma autora. E aí a gente dá autoria para William Shakespeare através de um texto psicografado é muito difícil. Porque aí qualquer um pode pegar e escrever um texto e falar: ah, não, fui eu que psicografei esse texto, que Shakespeare parou do meu lado e editou, Beckett parou do meu lado e editou, Harold Pinter parou do meu lado e editou. Mas é muito difícil, né? Acho que acreditando ou não que isso possa acontecer, mesmo se você não acredite, se você parar para pesquisar, você vai ver que existe uma constância nesse tipo de fenômeno, vamos botar assim, né? Uma pessoa que psicografa um texto normalmente psicografa várias coisas. E se psicografa textos pequenos, normalmente é dentro de um centro espírita, fazendo um trabalho mediúnico, numa carta de um espírito para um familiar, alguma coisa assim. Então, se você for pesquisar sobre como acontece esse fenômeno, você vai ver que a Verônica não se encaixa nesse tipo de grupo também. Então, a gente falar que é um texto psicografado, apesar de que eu, particularmente, Carol, adoraria se Shakespeare estivesse mandando um monte de texto por aí, é muito difícil. A gente não tem como acreditar, porque não existe uma constância, não existe um trabalho dessa moça como uma autora mediúnica, uma autora que psicografa textos, e a gente também não tem outros textos de outros médiums que falam: olha, esse texto é um texto de William Shakespeare, o espírito de Shakespeare anda se comunicando com a gente, mandando obras por aí. A gente não tem nenhum dos dois. Então, se você gosta da linha mais científica shakespeariana, os acadêmicos indo lá e provando que não foi Shakespeare, porque a maneira como esse texto foi escrito não é uma maneira shakespeariana de se escrever, ótimo, chegamos a um acordo de que O Menestrel não é de William Shakespeare. Se você acredita nesses fenômenos mediúnicos de psicografia e gosta de pesquisar essa linha, também já deu para entender por que talvez esse texto não tenha sido psicografado. Para mim, 100% certeza de que não foi psicografado, apesar de eu acreditar. Mas se você está comigo, então também já temos aí a nossa resposta de que O Menestrel não é um texto psicografado vindo de William Shakespeare para Verônica. Esse texto é da autora e ela merece o crédito. É o único texto que essa mulher escreveu, gente. Vamos dar o crédito para ela. O Menestrel não é de William Shakespeare, é de Veronica A. Softstall. Acho que é assim que se fala. Softstall. Acho que é Softstall. Ah, é isso, gente. Vocês entenderam? Depois pesquisem ela aí. E se ficarem interessados em livros psicografados, também pesquisem livros psicografados. Se ficarem interessados nas outras obras de Shakespeare, vão atrás das outras obras de Shakespeare. Só não me venham mais com essa história de que O Menestrel é de William Shakespeare, porque não é. Este foi o Fala Shakespeare desta semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. Ah, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, todas essas coisas de blogueiro que vocês estão acostumados e que eu não sei fazer, tá?